Olá, meus caros estudantes do curso de Agronomia aqui da nossa Universidade Sesumar. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Thiago Ribeiro da Costa e nós estamos agora iniciando a nossa segunda aula teórica da cultura do algodoeiro para a nossa disciplina de Agricultura Especial 2. A primeira parte dessa aula, ela já se encontra no nosso canal do YouTube. Dá uma chegadinha lá para vocês poderem acompanhar essa aula, para vocês pegarem os detalhes iniciais da cultura do algodoeiro, porque na aula de hoje, que você está assistindo neste exato momento, nós vamos comentar diversos aspectos sobre as questões de fenologia e nutrição da cultura do algodoeiro. Mas, antes de adentrarmos nos detalhes desta aula, é importante salientar o seguinte: nós estamos na nossa quarta cultura do ano. É uma das culturas mais importantes, uma commodity. Só que, diferentemente da soja e do milho, o nosso alvo, neste caso, não é um grão, por mais que a pluma do algodão seja 60% formada em termos de massa pelo caroço do algodoeiro. E pelo que nós indicamos na aula passada, este mesmo caroço ele é utilizado pela indústria para extração de óleo e também pode ser utilizado como farelo para alimentação animal, aliás, uma alimentação rica, de grande qualidade. A nossa intenção com o cultivo do algodoeiro é obter a fibra, e essa fibra é bastante utilizada para a composição de tecidos, para a composição de roupas, para a composição de uma série de itens que estão presentes no nosso dia a dia. Fazendo algumas rememorações também para que você tome nota, para que você esteja consciente de que cultura nós estamos falando, a cultura do algodoeiro tem como nome específico Gossypium hirsutum. É uma cultura que, em princípio, era cultivada no Oriente Médio e também na África, e foi uma cultura que chegou aqui nas Américas por meio das grandes navegações. Os portugueses e os espanhóis trouxeram essa cultura para cá. Trata-se de uma malvácie, com o principal aspecto tendo folhas coriáceas, folíolos recortados, geralmente 5 lóbulos, e é uma planta que tem um ciclo aproximado entre 110 dias até 150, 160 dias. Com alguns casos, este ciclo ele pode até se elevar, chegando aí a 180 dias, 190 dias. Isso considerando o algodão anual. Nós temos o algodão arbóreo, que é uma outra espécie de algodoeiro que tem um caráter mais perenizado. Mas o algodão que nós cultivamos, Gossypium hirsutum, ele tem este ciclo que cabe entre 4 e 6 meses. Tá? O ponto mais relevante deste ciclo é quando nós temos a formação das fibras na maçã, que nada mais é do que o fechamento do botão floral. Aliás, até nós destacamos na aula passada que a planta do algodoeiro é muito inteligente. Inteligente entre aspas, logicamente, porque ela nos dá alguns sinais de que houve o processo de fecundação. Quando uma flor é fecundada, ela adquire uma tonalidade rosácea, uma tonalidade púrpura. Na maioria dos casos, as flores do algodoeiro são flores mais de cor creme ou cor branca. Quando nós temos a fecundação, então essa nova coloração, essa coloração púrpura aparece e indica que nós tivemos finalmente o processo de fecundação concluído, e a partir dali nós temos a formação dos mais diversos caroços, das mais diversas sementes dentro da maçã, que nada mais é do que o botão floral já fechado, já formando o fruto. E é dentro desse fruto que nós temos o desenvolvimento das principais fibras. As fibras nada mais são do que hidrocarbonetos. Geralmente eles começam como monossacarídeos, depois oligosacarídeos, e avançam para a formação de polissacarídeos. E esses polissacarídeos eles têm por característica formar longas fibras, que em princípio elas possuem um caráter mais gelatinoso, e com o avanço do ciclo, com a maturação da cultura, nós temos a solidificação dessas fibras, formando o algodão que nós conhecemos. Até o momento da abertura deste fruto, nós denominamos o fruto como maçã. Esse é o nome técnico, maçã. Na medida em que há a abertura dessa maçã, nós temos uma nova nomenclatura, o capúlio,
que expõe as fibras, e as fibras precisam ainda perder um certo teor de umidade para que elas sejam colhidas adequadamente, e geralmente por meio de colheita mecanizada, com todos os protocolos sendo tomados no sentido de não contaminarmos as fibras com plantas daninhas e com sujidades que podem vir do meio rural, principalmente poeira, tá? Quem trabalha com algodão sabe que é muito comum nós termos bordaduras de outras culturas entre os carreadores e a área de plantio, geralmente com plantas altas, planta de milho, por exemplo, braquiárias, etc., para justamente nós não termos a poeira da estrada entrando nas áreas de plantio. Inclusive as estradas, nas maiores fazendas, elas são ou ganham a aspersão de água sempre próximo ao momento da colheita, para que nós não tenhamos esses materiais particulados grudando ali nas fibras, tá? Essas são apenas algumas considerações iniciais. Também falamos para vocês que se trata de uma planta de porte ereto. Ela tem entre 60 centímetros de altura, podendo chegar até 1 metro, 1,10 m de altura. E é uma planta também, além de ser ereta, ela é uma planta bastante fibrosa do ponto de vista de caule e de folhas. Então, nós não esperamos encontrar, por exemplo, uma grande diversidade de doenças fúngicas ou bacterianas nas folhas, embora nós tenhamos o rol de doenças e também o rol de pragas atacando essa cultura, mas isso é algo que nós vamos ver ao longo aqui da disciplina. O que nos cabe observar hoje é a questão da fenologia. E aqui nós temos mais uma vez, esse foi o último slide que nós paramos na aula anterior, e aqui vocês estão observando algumas fases diferenciadas da nossa cultura do algodoeiro. Em princípio, nós temos a fase inicial, que é a fase do estabelecimento da cultura. Aqui nós estamos circulando com o nosso cursor. E nessa fase de estabelecimento, a planta leva de 15 até 30 dias para que ela se estabeleça a campo. A emergência dela, na verdade, ocorre entre 7 e 15 dias. A profundidade de semeadura ela é variável de acordo com a textura do solo, mas no geral ela fica ali em torno de 5 até 10 centímetros de profundidade, como é a maioria das demais plantas. O estágio vegetativo se estende por mais 25 a 35 dias. Então, quando nós chegamos aproximadamente ao 65º, 70º dia, a gente passa para a fase reprodutiva com a formação dos primeiros botões florais. É nessa fase que nós temos a fecundação, conforme nós já explicitamos, e nessa fase ainda nós temos a apresentação das flores. Essas flores que ganham a tonalidade púrpura na medida em que a fecundação ocorre. A partir do momento em que ocorre a fecundação, nós temos de 30 até 40 ou 50 dias, que é o período no qual nós percebemos a presença da maçã fechadinha, com as suas fibras se formando, inicialmente em estado gelatinoso, e posteriormente se solidificando, perdendo a umidade cada vez mais. Nessa etapa, nós podemos dizer que ainda é possível que chova. É necessário, inclusive, que chova, porque é uma fase de muita translocação de nutrientes das folhas para o fruto. O fruto é o dreno. E nós precisamos, então, de água circulante no ambiente, justamente para que esse fruto receba as reservas e, a partir dali, ele crie as suas fibras da maneira como nós precisamos. A partir da abertura da maçã, dentro de um prazo de 15, 20, no máximo 30 dias, nós temos o capulho. O capulho secando e pronto, dentro desse tempo, para o processo de colheita. Então, se nós fizermos a somatória de todo o ciclo, a gente tem por volta de 110, 115 dias nas cultivares mais precoces e nas cultivares mais tardias, algo em torno de 140, 150, 160 dias, podendo se estender, logicamente, até 180 dias, 190 dias, a depender da cultivar. Vamos agora compreender algumas das condições relacionadas ao cultivo desta cultura. E para isso eu vou acompanhar aqui os trabalhos. Vocês estão vendo aqui, vamos ver se eu aponto correto. Opa, sempre aponto para o lado errado. Para cá, isso, professor, para cá. Nós estamos vendo aqui na tela agora
quais são os elementos de clima, elementos climatológicos que fazem parte do cultivo da cultura do algodoeiro. Então, em princípio, nós temos ali uma planta de clima tropical. Aliás, foi uma planta que teve o seu centro de origem nos trópicos, então não poderia ser diferente. A adaptação dela é muito melhor em climas que possuem uma temperatura elevada, entre 25 até 30 graus, 31 graus, e uma pluviosidade que varia de 800 milímetros a 1.200 milímetros durante o ciclo inteiro. Claro que mais distribuídos entre a fase vegetativa até o final da formação da maçã. A partir dali, se a gente chega na fase de capulho, já não é interessante ter chuvas, porque é uma fase na qual nós precisamos finalizar a maturação da fibra. E se eu tiver chuva no ambiente, logicamente que essa maturação de fibra vai demorar um pouco mais. E isso pode até depreciar a qualidade da fibra, especificamente pelo fato de que, se eu tiver água nessa fibra, a fibra estica por demais. A fibra, na verdade, ela estica e não retorna. E isso acaba gerando um problema de resistência da fibra, podendo descontar, inclusive, do pagamento do produtor que entregar uma fibra que tenha sofrido processos de molhamento em nível de campo, tá? Pois bem, continuando ali então, em termos de umidade, nós temos uma umidade no solo que precisa ser relevante, por volta de 60% a 80%, tomando-se como referência a capacidade de campo deste solo, e de 35 a 120 dias do ciclo de vida. Portanto, essa parte mediana, a parte vegetativa mais a parte reprodutiva até a abertura das maçãs, é que a gente precisa dessa água, dessa umidade. E nós precisamos também de muita luminosidade. Isso explica o fato do porquê que a cultura do algodoeiro saiu aqui do estado do Paraná. Não somente isso, claro, nós temos o fator mão de obra também, que pesou para a troca da pauta produtiva aqui do estado do Paraná. Nós já comentamos sobre isso na última aula, mas sempre é válido nós recuperarmos o conhecimento. O Paraná se configurava como o maior produtor de algodão do Brasil até finalzinho da década de 80, princípio da década de 90. O que aconteceu foi que o algodoeiro se tornou uma cultura muito cara, porque dependia de muita mão de obra, a mão de obra já não estava tão presente no campo. Se tratava do finalzinho do processo de êxodo rural que começou a partir da década de 1960. Não que nós não tenhamos êxodo rural hoje, nós temos, mas muito menos pronunciado do que neste período o qual eu estou mencionando. E é justamente nesse período que também nós tivemos a ascensão da cultura da soja, ao passo em que também a cultura do café é muito mal das pernas. Então, quem conduzia algodão, quem conduzia café, deixou de conduzir essas culturas justamente para pensar na soja, que estava chegando aqui no norte e noroeste do estado do Paraná com muita força. E ela ganhou muita ênfase pelo fato de ser uma cultura amplamente demandada no mundo. Um outro fator que fez com que a cultura do algodoeiro perdesse ênfase aqui no Brasil, principalmente entre o final da década de 80 e o princípio, até a primeira metade da década de 2000, foi a invasão chinesa dos tecidos sintéticos. Também comentamos sobre isso, mas vale a pena relembrar. A maioria das nossas roupas é formada por tecidos compostos, não é puramente algodão. Claro que existem roupas formadas puramente por fibras naturais de algodão, mas a maioria das roupas que nós encontramos nas lojas, elas têm pelo menos um pouquinho de poliéster. E o poliéster é um tecido sintético advindo do petróleo. É um tecido que é muito mais barato de ser obtido, tanto pelo processo produtivo como pelo custo da matéria-prima e também pela legislação trabalhista deficitária da China. Não é uma legislação muito protetiva. E quando eu falo China, a gente pode abrir o nosso leque também para Vietnã, Taiwan, outros países de custo de produção muito baixo. Então, frente a uma fibra mais barata e que cai mais no gosto popular por conta do preço, o algodão foi sendo esquecido aos poucos. Mas ele ganhou nova ênfase a partir da década de 2000,
pelo fato de que o consumidor brasileiro à época, ele também elevou o seu poder aquisitivo, reconhecendo que a qualidade dos tecidos que são oriundos do algodão é melhor que a qualidade dos tecidos sintéticos advindos do poliéster. Fora também o fato de que esse aumento de poder aquisitivo permitiu com que pessoas que tivessem problemas de alergia com relação a esses tecidos sintéticos pudessem ter mais acesso aos tecidos de fibras naturais do algodão. Então o algodão passou a ser valorizado novamente, só que não mais nas terras do Paraná, nas terras com custo de oportunidade mais baixo, que à época eram as terras do Mato Grosso do Sul, sul de Rondônia, sul do Pará, norte do Tocantins, oeste da Bahia e alguns estados na atualidade que fazem a novíssima fronteira agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e a própria Bahia. Então, hoje o algodão novamente é uma cultura de muito prestígio na região. É uma cultura que é utilizada inclusive nos sistemas de sucessão relacionados à soja. E lá é uma região que tem muita insolação. Conta com uma temperatura média mais alta que o sul do Brasil. Então, logicamente que o algodão encontrou o seu ambiente de produção mais adequado no centro-oeste e no nordeste do país, frente às regiões tradicionais no sul e no sudeste brasileiro. Tá certo? Vamos nos encaminhando então para a próxima etapa. Em termos de solos, a cultura do algodoeiro exige solos profundos, porosos, bem drenados e de textura média. Nós aprendemos na primeira aula que o algodoeiro é uma planta que possui não muitas ramificações, é bem verdade, a raiz tem mais característica pivotante, por ser uma malvácea. No entanto, essas raízes, elas não têm tanta força de penetração no solo. E claro que se o nosso solo tiver uma característica de ampla profundidade, de ser um solo mais poroso, mais friável, sendo bem drenado, vai ser melhor para essa cultura. Então, os solos de cerrado, eles correspondem a essa necessidade. Uma outra característica é a faixa de acidez desse solo, pH, entre 5,5 e 6,5, com declividades inferiores a 10% e altitudes inferiores a 1.500 metros. Se nós avançarmos em termos de altitude para cima de 1.500 metros, a temperatura já não é tão apta para a cultura do algodoeiro, é uma temperatura mais baixa. E se nós tivermos uma declividade superior a 10%, não inferior, superior, há uma dificuldade um pouco maior de mecanização, mas nada que preocupe. Vai começar a preocupar, vai começar a interferir quando nós temos uma declividade de 15%, 16%, 17%, que daí realmente as máquinas não conseguem fazer uma colheita adequada. Perfeito? Então, vamos adiante. Ela é ainda extremamente exigente em oxigênio no solo. Então, não adianta, meus amigos, de jeito algum, nós querermos trabalhar com solos adensados. Solos extremamente argilosos não são indicados para a cultura do algodoeiro. Na verdade, eu diria para vocês que, em termos de solos, qualquer solo que seja mais argiloso é muito bom para qualquer planta. Mas isso do ponto de vista nutricional, não do ponto de vista estrutural. Em termos de estrutura, os solos mistos, aqueles que são mais ricos em silt, ou aqueles solos que têm uma mescla entre argila e areia, são os melhores solos, porque eles apresentam os benefícios nutricionais de um solo argiloso, ao mesmo tempo que apresentam os benefícios estruturais de um solo arenoso. Isso é muito interessante para a cultura do algodão em particular. As raízes precisam estar bem aeradas para que elas mantenham a sua condição de vida e o seu potencial de retirada da solução do solo e nutrição da planta como um todo. Perfeito? Vamos adiante. Em termos de nutrição, meus amigos, o nitrogênio é o elemento em que o algodoeiro retira em maior proporção do solo. E vejam, nós não estamos lidando com uma gramínea. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque nas nossas aulas, nas quais nós trabalhamos com culturas gramíneas, a exemplo do arroz, a exemplo da cana-de-açúcar e a exemplo do milho, nós destacamos o papel do nitrogênio.
Nós verificamos que o papel do nitrogênio é um papel extremamente relevante. Claro, isso vai depender do porte. Se a planta for mais alta, aí quem estabelece maior relevância é o potássio. Isso para o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar. Agora, para as demais plantas como um todo, geralmente o nitrogênio é o elemento mais extraído. E ele é um elemento, ao mesmo tempo, estrutural, e também um elemento que pode estar presente, por exemplo, na clorofila, uma vez que nós temos vários grupamentos amina presentes na clorofila. Isso lembrando um pouquinho os dizeres da química orgânica, perfeito? Bom, no que diz respeito ao nitrogênio, ele vai promover o desenvolvimento da planta como um todo, podendo inclusive acelerar o desenvolvimento da planta, ou permitir com que a planta tenha uma resposta mais rápida quando ela é atacada, por exemplo, por nematóides. Se você percebe que a planta está com um ataque de nematóides, uma das respostas mais adequadas é acentuar a adubação com nitrogênio. Claro que dentro das medidas, dentro das necessidades da cultura e da cultivar. Se a gente exagera um pouco na questão do nitrogênio, o que pode acontecer é que as doenças fúngicas vão se aproveitar desse cenário e vão se instalar com mais facilidade. Uma vez que nós temos o nitrogênio como um elemento que ele é componente estrutural das plantas, mas se ele está em excesso nas plantas, as plantas absorvem mais água. E isso faz com que os tecidos eles se estiquem mais. As paredes celulares e as membranas celulares ficam mais delgadas, então isso facilita o ataque de insetos e também facilita a instalação dos fungos. É importante salientar essa situação. Também há um auxílio bem interessante do nitrogênio no estabelecimento da própria floração, mas muito mais no que tange a formação dos grãos de pólen. Todas as plantas possuem como tecido primordial para a formação dos grãos de pólen um tecido que a gente chama de tapetum. Esse tecido ele é um tecido geralmente 2N, ele é diploide, mas isso depende logicamente do nível de diploidia da planta, na maioria dos casos é diploide, e ele sofre a meiose para a formação dos grãos de pólen. Com base nisso, se eu tenho uma quantidade de nitrogênio equilibrada, adequada, a gente vai ter uma boa formação dos grãos de pólen e também uma boa formação dos futuros embriões. E também nós temos um grande papel do nitrogênio na questão do comprimento e da resistência da fibra. Nós podemos dizer que quanto mais equilibrado estiver o nitrogênio na planta, o comprimento da fibra tende a ser maior e a resistência da fibra tende a ser maior também. Perfeito? Já no que diz respeito ao fósforo, ele vai se concentrar principalmente nas folhas e nos frutos. Porém, a cultura do algodoeiro é uma das que mais nos traz, podemos dizer, um problema em termos de biodisponibilidade deste fósforo. Vejam que está escrito na parte de cima aqui do nosso slide. Concentra-se principalmente nas folhas e frutos. E além do mais, ele é responsável pela boa polinização, pela frutificação, pela maturação e pela abertura dos frutos. E também ele é responsável pelo crescimento das raízes. Bom, até aí, até este ponto das raízes, não tem problema nenhum. Isso é padrão para praticamente todas as culturas. O fósforo ele participa da gênese das raízes. Agora, em nenhuma outra cultura nós percebemos tão ampla importância do elemento fósforo na fase reprodutiva. E aí é que está um problema. Todos nós sabemos que o fósforo ele é um elemento pouco móvel e, na maioria dos casos, cerca de 80% das quantidades aplicadas ficam presas no solo. Só 20% é que a planta consegue absorver. E olha lá, hein? Consegue absorver com muito custo. Às vezes até com auxílio de micorrizas arbusculares, né? Ou até com outros micro-organismos de solo. Então, como resolver essa situação? Bom, como cada cultura tem a sua peculiaridade, a peculiaridade da cultura do algodoeiro é justamente investir numa adubação fosfatada, né? Eu ia falar potássica. Adubação fosfatada que tenha sido termicamente tratada. Isso já auxilia nesse processo. Por que termicamente tratada? Se a gente trabalha com
fósforo das suas fontes mais convencionais, das suas fontes minerais, a tendência é que a gente aplique este fósforo ali na base, correto? Ele vai se disponibilizando aos poucos, mas ele atende muito mais às necessidades iniciais da planta. De modo que pode ser que lá adiante, 70 dias, 80 dias, 90 dias após o plantio, que é justamente a fase em que nós mais precisamos do fósforo, o fósforo está imóvel no solo. Ele não consegue adentrar a cultura. E se você não tem fósforo justamente nessa fase, o que pode acontecer é o abortamento floral, abortamento de maçãs ou até mesmo má formação da fibra dentro do capulho. E aí, claro, com a má qualidade da fibra, o produtor sai perdendo. Então, uma das formas da gente fazer com que o fósforo ele esteja de fato presente na fase em que a planta mais precisa é justamente trabalhar com fontes termicamente tratadas. É o caso do iorim, por exemplo. Não fazendo propaganda, claro, mas o iorim é um termofosfato que contém também outros elementos químicos que são fundamentais. Por exemplo, nós podemos ter magnésio, nós podemos ter enxofre, nós podemos ter o zinco, nós podemos ter diversos nutrientes que são importantes, cada qual dentro do seu ponto metabólico. Então, se simplesmente eu trabalho com uma fonte NPK convencional, pode ser que eu não tenha fósforo suficiente para atuar na fase em que a planta mais precisa. E este é o verdadeiro imbróglio que muitos produtores de algodão não observam, não estão atentos a esse detalhe fisiológico da cultura do algodão. Então, todo cuidado é pouco na escolha da fonte de fósforo, tá bom? Deixem isso gravado, anotem, porque isso é muito importante. Vamos adiante. Já no caso do potássio, nós temos a participação deste insumo direta ou indiretamente na fotossíntese e na respiração e também no transporte de fotoassimilados na planta. Bom, para quem acompanha as nossas aulas já há algum tempo, sabe que o potássio ele é um carreador de nutrientes, especialmente aqueles de moléculas mais pesadas. E não somente dos nutrientes, mas ele é um carreador de reservas. Na medida em que nós temos a formação dos açúcares primordiais a partir de um processo fotossintético, glicose e frutose, essa glicose e essa frutose precisa ser transportada para o dreno. Transportada para, por exemplo, a maçã que está ali sendo nutrida por estes açúcares, por estes hidrocarbonetos. E quem fará o transporte dessas moléculas é o potássio. Por quê? O potássio ele é capaz de isolar eletronicamente essas moléculas, que têm cargas negativas que podem estar ali aparecendo. Então o potássio ele entra, neutraliza essas cargas e conduz essas reservas para os drenos da planta. Eu falo sobre as maçãs, mas logicamente nós podemos ter outras gemas na planta, formadoras de ramificações, formadoras de folhas, ou lá na raiz, formadora de novas raízes. Embora o ciclo da planta seja curtinho, as raízes de certa maneira se renovam também. As mais antigas elas se renovam. Então nós precisamos de reservas da planta. E isso só é permitido, a gente só consegue ter essas reservas no ponto certo, na hora certa, por conta do potássio. Perfeito? Além disso, a presença do potássio ajuda no aumento do tamanho das maçãs, no peso do capolho e das sementes e da qualidade das fibras do algodão. Em parte porque ele é este carreador natural de nutrientes, mas ao mesmo tempo, além de ser um carreador de nutrientes, ele é um elemento osmoticamente ativo. Então, onde eu tenho mais concentração deste elemento, a tendência é que para haver um equilíbrio homeostático da planta, a gente tem a entrada de soluto, a entrada de água. E também a planta acaba sendo nutrida por esta presença de água, pela presença prévia do potássio. Perfeito? Com relação à adubação, vejamos que nutrição é uma coisa e adubação é outra coisa totalmente diferente. Na verdade, uma coisa leva a outra. Quando a gente fala sobre nutrição da planta, nós estamos falando sobre o que ela precisa para produzir. Quais são os elementos que estão presentes para que a sua fisiologia
ela ocorra da melhor forma possível, né? Para que as reações fisiológicas e metabólicas ocorram da melhor maneira possível. Agora, quando a gente fala de adubação, nós estamos falando dos métodos pelos quais nós vamos fornecer esses nutrientes para a planta do algodoeiro. E aqui em tela nós temos algumas sugestões que logicamente vão depender de acordo com a realidade que nós estamos trabalhando, né? Então, a adubação geralmente é feita em base mais cobertura. Na base, geralmente, nós aplicamos de 20% a 30% das necessidades globais da planta, isso em termos de nitrogênio. E a cobertura, ela pode ser parcelada em 2 ou 3 vezes, sendo a primeira ocasião até 40 dias após a emergência. Só que geralmente fica por volta dos 30 dias após a emergência. E a segunda cobertura, se nós assim quisermos fazer 2 coberturas, ela virá nos 60 dias após a emergência. Ah, professor, mas na tela está escrito parcelada em 2 ou 3 vezes. Então qual é o período da terceira cobertura? Simples, por volta dos 75 a 80 dias. Então, se eu quero trabalhar com 2 coberturas, 30 dias e 60 dias após a emergência. Se eu quero trabalhar com 3 coberturas, 30 dias, 55 a 60 dias e 75 a 80 dias. Essa última cobertura, ela está focada no florescimento, não se esqueçam disso. Está focada no abastecimento das necessidades da maçã. E as porcentagens, elas tendem a ser divididas igualmente. Se eu trabalho, por exemplo, com 2 coberturas e uma base, vamos aqui supor 20% na base, 40% na primeira cobertura, 40% na última cobertura. Se eu trabalho com 3 coberturas, eu aplico, podemos dizer, né, 20% na base, sobram 80%. Esses 80% eu divido em 3. Ou para ficar uma divisão mais, digamos, adequada, podemos pensar em 30, 30, 20. Tá? 20% na base, 30% na primeira cobertura, 30% na segunda cobertura e 20% na última cobertura, totalizando 100% das necessidades da planta. Lembrando que não fazemos cobertura de fósforo, cobertura fosfatada, e nós fazemos uma cobertura com potássio. Tá? Então, aplicamos nitrogênio, mas junto com o nitrogênio a gente pensa em aplicar o potássio também. Tá? No caso do fósforo, ele é altamente exigente, como eu disse, numa fase em que muito provavelmente você não vai ter fósforo disponível, por isso que a gente tem que trabalhar com a questão de um adubo tratado termicamente, e ele é aplicado tão somente na base, e no potássio a gente faz a adubação com o mesmo esquema do nitrogênio, tá bom? Ele é mais exigente entre 30 e 50 dias após a emergência e no entorno de 90 dias. Então a gente está focado na questão da produção das flores, em princípio, e num segundo momento nós estamos focados na produção das maçãs, né? no enchimento, entre aspas, das maçãs. Em termos de aspectos nutricionais, aqui nós temos uma sugestão trabalhada por Bonini 2006 para uma produção, ou uma produtividade, melhor dizendo, de 2.500 quilos por hectare de algodão em caroço. Hoje nós podemos compreender que uma produtividade de algodão em caroço relativamente boa, ela está por volta de 2.700, 2.800 quilos por hectare, até chegando a 3.000 quilos por hectare. Lembrando que se a gente está focado nessa questão da produção dos caroços, das sementes, a gente precisa adicionar mais 40% a esta massa que vocês estão vendo aqui, ó. Por quê? Do peso global que nós colhemos, 40% é pluma e 60% são sementes. Então, para este caso descrito por Bonini em 2006, se eu tenho 2.500 quilos por hectare de algodão em caroço, nós temos uma quantidade 40% maior em termos globais, para considerarmos a pluma. Então, fazendo um breve cálculo, um cálculo bem rápido, basta que nós façamos o seguinte, uma simples regrinha de 3, da qual nós temos 2.500 correspondem a 60, X corresponde a 100%.
Então, se a gente faz as multiplicações devidas, nós vamos encontrar o valor Nós estamos aqui trabalhando com a calculadora, pessoal, por isso que nós estamos aqui fazendo essa pequena pausa dramática, mas vamos fazer essa conta da maneira correta. Então, como eu disse, 2.500 quilos equivalem a 60%, 60% em massa, né? E X corresponde a 100. Então, a gente multiplica 2.500 vezes 100 e divide por 60. Então, a gente encontra um resultado. Vamos ver se vai ficar grandão para vocês aí. 4.166, 4.200 quilos aproximadamente, perfeito? Agora estou focado, olha aí, desfoquei, foquei. Tá? Então 4.200 quilos aproximadamente de algodão colhido, ou 2.500 quilos por hectare de caroço, tá bom? Aqui nós estamos apontando em vermelho para vocês os nutrientes. Em vermelho, na verdade, só o fósforo. Nós destacamos que o fósforo ele é o elemento mais problemático, podemos dizer, enquanto que os demais elementos eles não apresentam tantas restrições para a aplicação. Dos macronutrientes, aqueles que mais nos interessam, logicamente, são pela ordem nitrogênio, potássio, cálcio, ele é exigido um pouquinho mais do que o próprio fósforo, e por último, o enxofre e magnésio, perfeito? Vejam que aqui a gente tem que pensar na extração como um todo, porque se eu fizer a somatória de exportação e retorno, eu chego na extração, tá? O que é exportação? É tudo aquilo que é levado do campo para o ambiente externo de uma propriedade rural. Então nós podemos dizer que daquilo que o algodoeiro exige, que são 212 quilos por hectare, para podermos produzir 2.500 quilos por hectare de caroço, 152 quilos são levados embora na forma de fibra e caroço e 60 quilos por hectare voltam para a nutrição do solo, se transformam em matéria orgânica. E assim segue para os demais nutrientes. E aqui nós temos a distribuição dos nutrientes na parte vegetativa, daquilo que é exportado, ok? Nas raízes, exportado não, naquilo que é extraído, melhor dizendo. Exportado, a gente não leva a raiz embora do campo mesmo, né? Então é daquilo que é extraído. Nós temos 7 quilos aproximadamente nas raízes, 58,3 na estruturação da planta e 34,6 ali nas flores e nos frutos. Mas essa parte aqui é só para demonstrar para vocês aonde que o nutriente é mais importante. No caso do nitrogênio, ele é mais importante para a estrutura. No caso do fósforo, ele tanto vai para a estrutura como para a formação de flores e frutos. No caso do potássio, ele está mais adequado, mais usado para a nossa formação de caule, folhas e ramos, e nos parece que os demais casos também são mais ligados a caules, folhas e ramos, tá? Somente então o fósforo e o potássio é que tem essa aplicação mais pronunciada nas flores e nos frutos. Podemos dizer também que o enxofre e o magnésio fazem parte dessa jogada, né? Porque aproximadamente 38%, desculpa, eu falei em quantidades, né? Mas é 38%, não é quilos. 38% é utilizado nas flores e nos frutos. Eu falei em quilos aqui, né? Mas na verdade são em porcentagem. Então 7,1% fica nas raízes, 58,3% fica no caule, nas folhas e nos ramos, e 34,6% fica nas flores e frutos. Claro que essa porcentagem é ligada aqui à extração, tá bom? Para ficar bem claro, para todo mundo poder entender. Bom, levando-se isso em consideração, vamos pensar nas principais fontes, né? No caso do nitrogênio, do fósforo e do potássio, as fontes NPK são as mais utilizadas. Geralmente a ureia, aqui no P2O5 um termofosfato, e aqui o cloreto de potássio já satisfazem essas necessidades. Quando a gente fala sobre cálcio, magnésio e enxofre, basicamente eles vêm ou da aplicação do termofosfato ou podem vir da calagem que ela é necessária para mantermos a faixa de pH
do solo por volta de 5,5 até 5,8, 6,2, que é uma faixa mais interessante. Já no que condiz aos nossos micronutrientes, vejam que o mais importante de todos em termos de quantidade, o mais extraído neste caso, é o ferro. Só que logicamente que ninguém vai fazer adubação com ferro, tá? Todas as plantas, elas têm essa extração de ferro mais pronunciada. Elas precisam do ferro no seu metabolismo. Porém, os nossos solos, eles são solos mais oxídicos, são formados por óxidos de ferro e alumínio, principalmente os solos mais avermelhados. Então a gente não se preocupa tanto com a questão de ter ou não fósforo para adubar. Nós não adubamos com fósforo, não, desculpem. Ter ou não ferro para fazer adubação. A gente nem pensa nesse elemento porque ele já está presente no solo, então nós não temos nenhum tipo de problema com isso, tá? Pessoal, me perdoem apenas os pequenos deslizes, é que nós estamos gravando essa aula no formato ao vivo, tá? Eu não vou fazer nenhum tipo de edição, às vezes a gente comete alguns deslizes, mas rapidamente nós corrigimos, tá? Então peço perdão pelos pequenos deslizes, a gente comete, claro, e nós vamos corrigindo tais deslizes ao longo da nossa gravação, tá bem? Então vamos continuar aqui na nossa tela. Nós falamos para vocês então que o nutriente mais exigido em termos de micronutrientes é o ferro. No entanto, aquele que é mais importante e que demanda a adubação, os dois mais importantes, porque aparentemente eles têm muita proximidade em termos numéricos, é o manganês, que faz parte da clorofila, e o zinco, que nos auxilia na síntese das fitoalexinas nas plantas, tá bom? Então, se eu quero fazer uma boa adubação na cultura do algodoeiro, que isso fique claro, se eu quero fazer uma boa adubação na cultura do algodoeiro, eu tenho que me pautar numa recomendação que já existe, até porque essa recomendação ela é fruto de pesquisa em termos de curvas de nutrição da cultura. E com base nessa curva de nutrição, eu tenho que planejar mais ou menos qual é a caixa produtiva da minha cultivar. Aqui eu estou falando de 2.500 quilos por hectare de caroço. Mas será que você está trabalhando com uma cultivar parecida com essa? Ou será que você está trabalhando com uma cultivar com maior potencial? As curvas elas são ajustáveis. Então eu posso fazer também regras de 3 para tentar sintonizar a melhor necessidade ou a melhor extração para uma produtividade maior e fazer a nutrição de modo correto. A gente já sabe com o que nós precisamos adubar, qual é o nutriente mais exigido, qual a importância de cada um, e nós sabemos também como fazer essa aplicação. Os demais nutrientes na base e apenas nitrogênio e potássio em coberturas, a variar de 2 a 3 coberturas, dependendo do seu tipo de solo, da sua classe e também dependendo das condições locais de umidade, da caixa produtiva da sua cultivar. O ideal seria fazer um número infinito de coberturas, mas aí ficaria muito caro para o produtor. Por isso que a gente coloca entre 2 a 3 coberturas, porque este número de coberturas também leva em conta o caixa do produtor, né? A viabilidade econômica do processo, ok? Vamos voltar lá para os nossos slides então, dando continuidade. Em termos de extração de fósforo, voltamos aqui a colocar para vocês a enorme problemática relacionada à adubação com o fósforo. Então nós temos aqui a absorção de fósforo relacionada aos estádios fisiológicos do algodoeiro. Então nós temos aqui em azul tracejado a absorção de fósforo pela planta. Vejam que ela absorve fósforo de uma maneira muito grande, de uma maneira bem pronunciada, próximo ali dos 100 a 120 dias. E a primeira etapa, o primeiro platô de absorção, é aqui entre 60 e 70 dias. E eu aplico fósforo aqui, né? Aos 0 dias. E aí? Como resolver esta situação? E vejam que aqui nós estamos relacionando a absorção de fósforo para a formação inicialmente de botões florais, no segundo momento das flores e num terceiro momento das maçãs. Volto a enfatizar então, gente, vai trabalhar com adubação fosfatada no algodoeiro?
não dá para trabalhar com o fósforo convencional. Nós precisamos trabalhar com o fósforo que, mesmo sendo aplicado na fase de plantio, ele ainda tem a disponibilidade nas fases mais avançadas, daqui a 100 dias, 120 dias, que é a fase que eu mais preciso deste insumo. Por isso que é interessante que nós tenhamos um fósforo termicamente tratado. Algumas pessoas já me perguntaram, mas professor, pera lá, se eu aplicar um fósforo termicamente tratado, significa dizer que ele estará mais disponível na planta, correto? Sim, ele estará. Então, significa dizer também que ele vai ser totalmente consumido até com mais velocidade frente a um fósforo convencional. Isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Mas vejam, aqui nós estamos de olho na extração. Então, se eu tiver um fósforo que tem boa mobilidade, a planta vai absorvendo e vai metabolizando esse fósforo, deixando o fósforo disponível na fase em que ela mais precisa. Se você trabalha com um fosfato, que não é tão biodisponível, o que vai acontecer é que no momento em que você aplica, ele é imobilizado pelo solo. E sobra muito pouco para abastecer as demais necessidades da planta. Então aqui nós estamos dizendo o seguinte, olha, use o termofosfato justamente para a planta absorver e metabolizar, porque ela vai ter quando ela precisa. Se eu usar uma fonte convencional, essa fonte convencional vai ficar presa no solo. E aí a planta não vai conseguir absorver, não vai conseguir metabolizar, não vai conseguir processar, justamente nas fases em que ela mais precisa. Tá? Isso é importante. Volto a enfatizar então que tecnologicamente a nossa necessidade por termofosfato é justificada. Eu falo sobre termofosfato, claro, mas nós temos outras fontes com maior disponibilidade de fósforo, né, que não fica tão preso no solo. Vale a pena vocês consultarem quais são os adubos disponíveis, as tecnologias disponíveis para vocês se utilizarem da melhor tecnologia, da tecnologia mais responsiva possível. Até porque nós estamos aqui lecionando esse conteúdo em 2020, só que como o conteúdo na agronomia é muito dinâmico, pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, essa realidade já seja bastante diferente. Tá? Então, sempre consulte a tecnologia que você tem para nutrir a planta da maneira mais adequada possível. Perfeito? Vamos lá. Continuando. Em termos de preparo do solo, meus amigos, vocês já devem ter ouvido falar que a cultura do algodoeiro possui o que a gente chama de vazio sanitário. É o mesmo vazio sanitário da soja, professor? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo vazio sanitário da soja. O vazio sanitário da soja, ele é imposto pelo governo federal e os estados também seguem as portarias do Ministério da Agricultura para justamente evitarmos a entrada da ferrugem asiática. Se nós não tivermos o vazio sanitário, e se nós tivermos plantas presentes, por exemplo, na época da segunda safra, ou mesmo para o final ali de agosto, começo de setembro, pode ser que essas plantas já sejam hospedeiras do fungo, Phacopsora pachyrizi, que vai fazer a infecção nas plantas de soja de um novo ciclo. No caso aqui do vazio sanitário da cultura do algodoeiro, ele é um vazio sanitário que tenta quebrar o ciclo de uma praga e não de uma doença, e que tende a ter um período um pouco menor. A praga a qual nós estamos nos referindo é o bicudo do algodoeiro. Bicudo do algodoeiro. Justamente esse carinha chamado Anthonomus grandis. Esse Anthonomus grandis, a gente brinca até o grande tonhão, né? É um inseto que não era da nossa fauna, da fauna brasileira, e que contam as más línguas, as histórias contam isso, né? Que foi um inseto oriundo dos Estados Unidos, que veio para o Brasil por volta da década de 1930, 1940, e infestou inicialmente o estado de São Paulo, que fazia pesquisas com a cultura do algodoeiro. Por lá nós tínhamos o Instituto Agronômico de Campinas, ainda nós temos esse instituto, e ele conduzia algodoeiro à época. Conduzia a cultura do algodão e mostrava que a cultura do algodão era uma cultura interessante para que os agricultores pudessem conduzir. Só que, num determinado momento, o bicudo chegou, supostamente em sementes, misturado com sementes de algodão, ou até mesmo com plantas que vieram dos Estados Unidos, e naquela época nós não tínhamos nenhum tipo de controle fitossanitário como nós temos hoje, e eis então que o bicudo se alastrou nas nossas áreas.
O bicudo, ele tem um hábito bem interessante, né? Ele succiona as reservas das maçãs e também os botões florais, principalmente os botões florais, e ele faz a sua oviposição ali. De modo que, se nós tivermos uma planta a campo, já é suficiente para nós termos a oviposição do bicudo, gerando novos insetos. Uma taxa de 1 para 200, por exemplo, 1 para 100, dependendo aí do bicudo que nós temos, né? Porque nós temos o antônimos grandes, mas cada fêmea desse inseto tem uma capacidade variável de postura dos seus ovos. Tá? Então é muito perigoso você manter plantas a campo, porque elas serão hospedeiras do bicudo. Então, por conta deste inseto, por conta desta praga, é que nós fazemos o vazio sanitário. Acabou a safra do algodoeiro, não é permitido termos restos culturais a campo. Por isso que nessa cultura é muito comum ou você trabalhar com incorporação de restos culturais ou trabalharmos com a dessecação desses restos culturais, dos botões florais que se encontram ao chão, né? Tem muitos botões florais que caem, muitas maçãs que caem, muitos capulhos que caem. Então é interessante fazer a incorporação desse material para justamente o bicudo não acessar e fazer a sua oviposição, tá bom? Sem alimento e sem casa, não temos bicudo no campo, tá? Para isso, a gente recomenda 2 gradagens leves ou incorporação com arado, preferencialmente o arado de Aiveca. E o arado de Aiveca é o arado de haste, né? Vocês conhecem bem. E é um arado que ele se aproveita do solo, podemos dizer dessa maneira, né? Se aproveita do solo numa faixa menos ampla do que se nós estivéssemos trabalhando com o arado de discos, que ele tem uma capacidade de revolvimento muito maior. Ali nós temos algumas portarias, até está encoberto ali no nosso slide. Vamos colocar aqui no slide comigo, aí vocês conseguem ver com maiores detalhes aqui, ó. Opa, deste lado, professor, deste lado, muito bem. Portaria do Ministério da Agricultura, número 75, de 16 de junho de 93, a 77 de 93 também, e a 16 de junho de 1994, são as portarias que denotam o vazio sanitário da cultura do algodoeiro. A questão da periodicidade, claro, é revisada ano a ano, mas a obrigatoriedade de se fazer o vazio sanitário advém dessas portarias, perfeito? Vamos seguindo. Vamos mostrar esse gráfico para vocês, que é um gráfico muito interessante do Oliveira, em 2006 também, que nos trouxe aqui uma realidade bem interessante. Trata-se do número de bicudos por 100 plantas com capulhos abertos, fechados e totais, encontrados na soca de 8 cultivares de algodão. Então aqui nós temos no número total, nas cultivares, nós temos uma boa variabilidade da presença do bicudo nestas cultivares. É claro que essas cultivares têm um padrão já mais antigo, nós estamos em 2020, nós estamos falando de um estudo de 2006. Mas é interessante denotar para vocês que a presença do bicudo ela vai variar de acordo com a cultivar. E se a cultivar for mais fibrosa, se ela tiver folhas mais fibrosas, mais coriáceas, se ela tiver as flores também com um aspecto mais fibroso, a resistência acaba sendo maior, porque o bicudo não conseguirá se alimentar. Aqui nós temos novamente um outro estudo do Oliveira que demonstra o número por 100 plantas de adultos de bicudo do algodoeiro, antônimos grandes, encontrados na soca das cultivares. Aqui são números totais. Então, se a gente quisesse trabalhar com este pacote de cultivares, a gente recomendaria essa cultivar última aqui, 5091, porque ali nós encontramos apenas 5 adultos a cada 100 plantas, ok? Ou melhor, números de adultos, 5 adultos a cada 100 plantas
do bicudo do algodoeiro. Então eu trabalharia com essa cultivar aqui e na sequência com essa cultivar BR-201, que é uma cultivar da Embrapa. Algumas dessas cultivares elas se encontram presentes na atualidade, só que elas servem como base tecnológica para outras cultivares mais atuais. Quem trabalha com melhoramento genético da cultura do algodão no Brasil geralmente são os institutos públicos. Nós temos, claro, um aporte tecnológico dos institutos privados, né, das multinacionais, mas quem trabalha muito mais com o melhoramento do algodoeiro hoje é a Embrapa, tá bom? E também nós temos institutos, por exemplo, no Mato Grosso nós temos institutos de inteligência, institutos de pesquisa públicos para a cultura do algodoeiro, e eles também auxiliam no desenvolvimento dessas cultivares, perfeito? Vamos adiante. Vejam que isto é o que sobra no solo após um processo de colheita. Então nós precisamos fazer a incorporação desse material. A dessecação eu não diria, porque a dessecação, vocês percebem aqui pela imagem, que o material já se encontra seco. Provavelmente ele já foi dessecado. Só que a gente ainda precisa fazer a incorporação desse material, porque vejam quantas plumas de algodão aqui nós temos, né? Pode ser que nós temos também, dentro dessas plumas, uma estrutura floral que pode servir de residência, entre aspas, para o bicudo. Então se torna necessário que a gente faça o controle deste material, incorporando ao solo. Aqui nós temos uma área dessecada, também demonstrando para vocês a necessidade de incorporação, uma gradagem leve já nos auxilia neste processo. E aqui nós temos uma área a qual não passou por processo de dessecação. Na verdade nós temos algumas plantas verdes, outras secas, mas desse jeito como essa área se encontra não dá para a gente manter. Então há necessidade de se fazer o preparo desse solo justamente para evitarmos a entrada do bicudo do algodoeiro. Aqui nós temos uma lagarta. Essa lagartinha que vocês estão vendo é a lagarta das maçãs, tá bom? Essa lagarta das maçãs, ela está aqui por dentro. Nós temos a lagarta das maçãs e a lagarta rosada, tá? Eu já vou mostrar para vocês a questão das pragas mais à frente. Mas é interessante que vocês percebam que o vazio sanitário ele não é algo ligado tão somente a bicudo. Ele pode ser algo ligado também à lagarta das maçãs ou à lagarta rosada, que se utilizam dos frutos que sofreram abscisão, os frutos que caíram das plantas, como casa e alimento. E aqui nós temos a lagarta saindo de dentro deste fruto, é um fruto que foi cortado ao meio. Aqui nós percebemos os lóbulos do fruto, né? Geralmente são 4 a 5 lóbulos, e ela consome as fibras que estão se formando por ali. Vale dizer que ela também é uma das principais pragas, né? Então, há necessidade também de, além de respeitarmos o vazio sanitário para o bicudo, considerando o bicudo, há necessidade também de nós fazermos a catação desses frutos. Ah, mas a simples incorporação já não adianta, professor? Depende. A gente não sabe exatamente qual é o nível de incorporação e qual é o nível tecnológico dessa incorporação. Se o arado de fato vai cortar esses frutos, a gente não sabe. Então, levando-se isso em consideração, isso é muito importante, a gente precisa fazer a catação, e geralmente a catação é feita manualmente. Então, por mais que hoje nós temos uma colheita de algodão totalmente mecanizada, um plantio totalmente mecanizado, a mão de obra ainda é essencial nessa cultura. Isso sem dúvida nenhuma, para fazermos o controle fitossanitário da área, tá? Ah, mas dá para tratar com inseticida? Dá para tratar com inseticida, não há problema. Mas até que ponto isso é efetivo? Se a gente pensar que essa praga que nós ilustramos aqui no slide, ela se encontra dentro do fruto. Será que o inseticida consegue penetrar nesse fruto? Será que ele será sistêmico o suficiente para alcançar essa lagarta e eliminá-la? São perguntas que a gente precisa se fazer, né? Por isso é que a incorporação é feita. E lá atrás vocês estão vendo um arado fazendo essa incorporação desse material. E quando a gente faz a incorporação dos frutos do algodoeiro, as maçãs,
Se essa incorporação é feita por volta de uns 5, 10, 15 centímetros, a gente já garante uma boa eficácia no controle, porque a lagarta pode ter sofrido injúrias e duas, mesmo que a lagarta não tenha sofrido injúrias, uma profundidade de 15 centímetros a torna muito fraca. Ela vai ter que se desvencilhar daquela camada de solo que está sobre ela. E na medida em que ela se desvencilha, de repente nós podemos ter algum predador por ali que vai se alimentar dessa lagarta. Provavelmente pássaros. E aí, claro, nós temos total eficiência no processo. Então, vamos aplicar inseticida? Depende. Vamos incorporar? Aí sim é melhor de fazer, tá? No caso da semeadura, pessoal, a gente fala em semeadura, né? Plantio é para mudas, semeadura é para sementes. Então, no geral, a gente trabalha com uma população de plantas entre 200 mil a 320 mil plantas por hectare. E geralmente o espaçamento de 0,75 metros, né, 75 centímetros nas entrelinhas, mas nós podemos trabalhar com espaçamentos um pouco menores, 60 centímetros, 45 centímetros. Na verdade, esses espaçamentos menores, eles não ajudam tanto na questão de controle fitossanitário. O que se tem adotado hoje são os espaçamentos de 60. Entre 60 e 45. 75 ainda é muito aberto, mas é o ideal para você fazer controle de doenças fúngicas. O que acontece é o seguinte, em termos de espaçamento, né? O que interfere mais? É o controle de doenças? Sim. Mas é muito mais a arquitetura da cultivar. Hoje nós temos um conceito arquitetônico das plantas de algodão, que é o que nós chamamos de planta cluster. O que isso significa? A planta ela é mais compacta, ela tem menos ramificações, é uma planta mais ereta e as ramificações laterais elas tendem a ter uma angulação muito mais próxima do caule. Então, a gente consegue colocar mais plantas por hectare sem uma planta sombrear a outra. As mais antigas tinham uma arquitetura mais aberta, né? Uns ramos mais abertos. E aí a gente tinha que aumentar o espaçamento. Caso não fizéssemos, haveria um sombreamento de uma planta sobre a outra. Isso seria extremamente prejudicial. Tá? Por isso que a gente hoje trabalha com espaçamentos mais adensados, porque o melhoramento genético permitiu com que nós formássemos o conceito de planta cluster. Em termos de profundidade, como eu disse, a gente pode plantar entre 5 e 10 centímetros, mas no geral a semeadura é feita com 5 a 6 centímetros de profundidade. Tá? E a época de plantio é de março a abril. Isso levando-se em consideração as áreas de produção do centro-oeste brasileiro. Se nós quiséssemos plantar algodão aqui no sul por volta de setembro, outubro, ok, não estaria errado. Nós poderíamos plantar, até porque nós plantávamos algodão nessa época no passado. E se nós não o fazíamos, era porque nós tínhamos milho como primeira safra. Aí sim nós considerávamos o deslocamento dessa cultura para fevereiro, março. Mas hoje a gente considera um plantio entre março e abril, porque justamente é a cultura que sucede a soja. Quem está, por exemplo, no Mato Grosso, quem está na Bahia, conduz a soja como primeira cultura. E a segunda cultura é a cultura do algodoeiro. Pode-se trabalhar com milho, logicamente, mas aí o milho safrinha é muito mais trabalhado no centro-sul do país. Por lá, nessa época, março, abril, a gente ainda tem uma temperatura boa. E o regime hídrico dessas áreas é muito melhor nessa época, março, abril, maio, chove bastante, e aqui no centro-sul já não chove tanto. Então, por isso é que nós falamos desta fase de produção, deste tempo, com princípio em março, abril, como a principal época de plantio do algodão no Brasil. Mas há a possibilidade da gente plantar também na primeira safra em alguns casos, né? Tanto que aqui no Paraná nós temos algumas propriedades rurais que estão voltando, seja por demanda, seja por saudosismo, a trabalhar com a cultura do algodão. Nós temos algumas fiações, indústrias de fiação em Apucarana, temos em Maringá, temos em Paranavaí, e essas indústrias estão demandando produtos que por vezes vêm lá do centro-oeste. Então por que não termos unidades produtivas como oportunidade de negócios aqui no estado do Paraná? Quem abastece Apucarana
fica em Sertanópolis. É um produtor de Sertanópolis que passou em várias reportagens, no ano passado inclusive. Ele abastece as necessidades das indústrias de fiação de Apucarana. Aqui de Maringá, quem faz o abastecimento também é daquela região de Sertanópolis, Varta, Londrina, mas também tem gente que abastece em municípios mais próximos, mas são unidades muito pequenas, quase não conduzem o algodoeiro. Tá? Vamos dar continuidade aqui na nossa exposição. Mais um pouquinho, nós já estamos chegando a um pouquinho mais de 1 hora de aula. Só para a gente fechar o nosso raciocínio, então, nós temos ali a semeadura feita com semeadoras adubadoras. Claro que esse padrão tecnológico que vocês estão vendo na imagem já é um padrão tecnológico um pouquinho mais antigo. Geralmente quem tem áreas mais planas já trabalha com uma semeadora adubadora com um número muito maior de linhas. E em termos de cultivares, né? O que é uma boa cultivar hoje? Produtividade elevada, de 200 a 300 arrobas por hectare. Vejam que essa terminologia de arroba é uma terminologia, por mais que seja utilizada ali na bovinocultura, é uma tecnologia também implantada aqui na cultura do algodoeiro. Então nós temos ali, vamos só fazer um breve cálculo aqui também na nossa calculadora. Cada arroba ela é considerada como 15 quilos, tá? Tenham isso em mente. Então, 200 vezes 15 dá 3.000 quilos por hectare. Já 300 vezes 15 dá 4.500 quilos por hectare. Justamente o que nós falamos lá no nosso exemplo dos quilos, né, por hectare. A gente falou sobre 2.500 quilos por hectare de caroço e nós demonstramos que na conversão para produtividade total a gente fala sobre 4.100, 4.150 quilos por hectare. Teor de fibra geralmente 40, 41%. O ciclo normal a longo de 150 a 180 dias de ciclo era considerado como um ciclo ideal, mas hoje é por volta de 140 dias. Maturidade acima de 82%, ou seja, de toda aquela pluma que nós enxergamos em nível de campo, 82% daquelas fibras estão de fato boas para aproveitarmos para a fabricação dos fios em nível industrial. E teor de fibras curtas inferiores a 7%. Lembre-se que fibras curtas são aquelas fibras que têm menos de 2 centímetros de comprimento, perfeito? E o comprimento das fibras geralmente deve estar acima de 2,85 centímetros, ou seja, 3 centímetros para mais já é um comprimento de fibra bem legal. Para quem trabalha com fibras menores do que isso, atenção, muito provavelmente haverá necessidade de trabalharmos com a nutrição da planta, né? Trabalharmos com o nitrogênio para aumentar um pouquinho esse comprimento de fibra. E algumas cultivares da Embrapa, essas cultivares não se atentem tanto a elas, porque são cultivares um pouco mais antigas, né? A Embrapa já tem cultivares novas, mas apenas alguns destaques que nós fazemos, todas elas são CNPA, Centro Nacional de Pesquisa do Algodoeiro, ou BRS, Embrapa do mesmo jeito. O CNPA também é um centro da Embrapa, tá? Aqui nós temos algumas características, não vale a pena nós nos focarmos nessas características das cultivares. E aqui nós temos a questão da semeadura adensada, como eu havia falado para vocês. Nós trabalhamos hoje com espaçamentos entre 45, 60 e 75 centímetros, espaçamento entre linhas. Mas a proposta é adensarmos mais esse espaçamento. Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, em 30 centímetros, nós temos maior produtividade? Temos. Se por acaso nós tivermos cultivares cluster, que é a estrutura que nós mencionamos há pouco na nossa aula. Nós teremos mais cobertura de solo, isso é fato. Maior índice de área foliar, aos 30 dias após a emergência nós não temos nenhum tipo de buraco, né? O solo já está totalmente coberto. E nós temos também melhor conservação do solo, principalmente para as áreas as quais nós temos problemas de conservação de solo, né? A gente conserva a umidade por conta do maior sombreamento deste solo, perfeito?
quando a gente tem aí a questão das comparações, considerando 7 plantas por metro linear, ok? Espaçamento de 30 centímetros versus o de 75 centímetros. Nós temos um aumento de 22% no rendimento, tá? De 30 centímetros aumentou a produtividade, mas muito mais pelo maior número de plantas, não porque cada planta produziu mais. E na comparação, 30 centímetros versus 60 centímetros, houve um aumento de apenas 16% no rendimento. Por isso é que os apontamentos do melhoramento genético estão mais puxados agora para 30 centímetros, 45 centímetros, embora a tradição mande fazer esse plantio com 7 plantas por metro e com o espaçamento por volta de 45 a 60 centímetros. O que eu falava sobre plantas cluster é justamente isso que vocês estão vendo, não somente com relação ao adensamento da planta, a planta ficar com uma arquitetura mais compacta, mas também com relação à inserção do primeiro ramo frutífero. Vejam que o primeiro ramo frutífero aqui, no caso das plantas de espaçamento que tem 75 centímetros entre linhas, o primeiro ramo frutífero já aparece com 15 centímetros de altura, enquanto que nas plantas que tem 30 centímetros de espaçamento, o primeiro ramo frutífero aparece com 30 centímetros de altura. Então a gente tem um maior espaço entre o solo e o primeiro ramo frutífero, e queira ou não, esses 15 centímetros a mais reduzem a sujidade nas fibras, tá? E aí a gente entra no quesito planta cluster, que é o que a gente já explicou. É uma planta de capulho próximo à haste principal, ela tem uma forma mais cilíndrica, e as plantas normais têm um capulho na extremidade dos ramos, ela é muito mais ponteira, e ela tem uma forma piramidal, uma forma muito mais aberta. Isso aqui seria uma planta normal, vocês podem ver que ela está muito mais aberta, ela está muito mais em formato de pirâmide mesmo, e nós temos também a planta cluster, que eu vou demonstrar no nosso próximo slide, que ela já apresenta um formato mais cilíndrico, mais adequado a uma situação onde esses ramos laterais que vocês estão vendo aqui, eles ficam mais próximos aqui do ramo principal. Mas esse já vai ser um assunto que a gente vai discutir na nossa próxima aula, tá? Até porque na próxima aula, além de continuarmos falando da arquitetura da planta, a gente vai falar sobre o controle das plantas invasoras, já entrando na parte de manejo mesmo da planta, para que a gente possa obter uma produção mais adequada. Meus caros, em sendo assim, nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Apenas revisando alguns aspectos, nós trabalhamos um pouquinho com fenologia, nós demonstramos para vocês nutrição e adubação da cultura, falamos sobre o vazio sanitário, falamos sobre o manejo dos restos culturais e falamos também sobre espaçamento e arquitetura de plantio, tá? Hoje, então, nós sabemos que o espaçamento ele está mais adensado por conta do melhoramento genético ter pronunciado a criação de plantas mais condensadas em si mesmo. Elas não são mais produtivas, mas o número maior de plantas por hectare faz com que o conjunto da obra seja muito mais produtivo, logicamente. Tá certo? Meus caros, então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. No estúdio de vocês já tem outros vídeos que vão auxiliar vocês no entendimento do plantio, da colheita e algumas atividades também. Deem uma olhadinha nas atividades e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado e até a nossa próxima aula de Agricultura Especial 2, Cultura do Algodoeiro. Tchau, tchau, se cuidem!